Olá, turma! Tudo bem? Vamos à nossa parte 4 de nossa aula de projeção estereográfica, a rede de Schmidt e a análise cinemática para taludes rochosos, parte 4. Sou a professora Maria Giovana Parisi, do curso de Geologia do IGC, UFMG. Antes da gente voltar para a análise cinemática, eu preciso falar para você sobre as relações entre os parâmetros de resistência, principalmente o ângulo de atrito. Acho bom dar algumas explicações sobre o ângulo de atrito antes de continuarmos. Então, vamos lá. Os parâmetros de resistência da rocha intacta e do maciço rochoso. O critério de ruptura de Mohr-Coulomb considera que a resistência ao cisalhamento de um solo ou rocha é a máxima pressão de cisalhamento que o material pode suportar sem sofrer ruptura ou a tensão de cisalhamento no plano em que a ruptura ocorre. O tatu está mostrando aí a relação, a equação de Mohr-Coulomb, onde a tensão de cisalhamento ela será igual a coesão mais a tensão normal ao bloco de ruptura multiplicada pela tangente do ângulo de atrito. Então, nós temos tensão cisalhante, coesão ou intercepto de coesão, tensão normal e ângulo de atrito. Vamos entender um pouquinho sobre o atrito. O que você está olhando aqui na sola do tênis do moço? Vamos entender aí, né, Tatu? O atrito é uma resistência. A resistência por atrito, ela pode, de forma simples, ser demonstrada pela analogia com o problema de deslizamento de um corpo, nesse caso deste bloco aqui, sobre uma superfície plana horizontal. O ângulo de atrito é o ângulo resultante das duas tensões com a tensão normal. O ângulo de atrito se associa ao efeito de entrosamento entre as partículas. Então, nós temos aqui a tensão resultante, a tensão de cisalhamento e a tensão normal. Então, o ângulo de atrito é o ângulo da resultante das duas tensões com a tensão normal, tá certo? Então, eu tenho aqui um bloco, uma tensão normal ao bloco. Esse bloco está em contato com uma superfície plana. Imaginamos que haja um atrito entre o bloco e a superfície plana. Quando a gente pensa que a área de contato, que está aqui como AC, é essa superfície, estamos enganados, pois se nós dermos um zoom, né, nesta superfície aqui, nós vamos ver que se houver rugosidade na superfície do bloco e se houver rugosidade na superfície plana, haverá um contato apenas em alguns pontos. E é exatamente nesses pontos que nós temos a nossa área de contato. Então, a área de contato ela é relativa. Existe atrito entre uma superfície e outra, entre uma superfície de contato e outra. Quando não há contato, não há atrito. Se pensarmos que a tensão normal e a tensão cisalhante necessária para deslocar este bloco tem uma resultante, o ângulo dessa resultante, ou o ângulo gerado pela interação da resultante com as duas tensões, será o ângulo de atrito. Então, é o ângulo gerado pela resultante entre as duas tensões com a tensão normal. Então, este é o ângulo de atrito. É isto que esta definição está querendo dizer, ok? E se não tivermos a coesão
que nós vimos aqui na equação de Mohr-Coulomb, se a coesão for zero, então nossa equação será apenas dependente do ângulo de atrito e da tensão normal, multiplicada pela tangente do ângulo de atrito, ok? Conforme essa relação trigonométrica aqui. Então, eu posso representar o ângulo de atrito assim, né? Dessa forma, ou eu posso representar o ângulo de atrito assim, dessa forma, sempre interagindo, não é? Com a tensão normal e o ângulo, né, da resultante interagindo com a tensão normal, resultante das duas forças, ok? Por que eu coloquei esse tênis aqui com uma certa rugosidade? Porque a rugosidade, ela atribui atrito na superfície de contato. Se existe atrito na superfície de contato, há menos deslizamento ou menos risco de deslizamento. Se não existe atrito, se a rugosidade é plana, lisa, como nós vimos, e praticamente não há atrito, então a tensão de cisalhamento ela deverá ser menor para conseguir deslocar este bloco. Vamos aos poucos. Esta aula é bem detalhada com relação a atrito. Nossa Senhora, quanta interação, né? Quanta relação geométrica aí. Bom, já vimos aqui que nós temos o bloco numa superfície horizontal e existe uma tensão de cisalhamento que depende, né? Ela deseja deslocar o bloco, mas ela depende dos parâmetros de resistência. Esses parâmetros de resistência é a coesão e também a tensão normal multiplicada pela tangente do ângulo de atrito. Se eu não tenho coesão, no caso de uma descontinuidade, que ela já se fraturou e ela está aderida ao maciço rochoso com a única resistência dependente do atrito, então, para cisalhar este bloco, né, onde tem o contato de uma descontinuidade e outra, eu preciso de levar em consideração a tensão normal e o atrito, e eu não levo em consideração a coesão. Bom, por que eu coloquei de novo, né, essas duas relações geométricas aí entre as forças? Porque se a gente aumenta o ângulo de atrito, essa resultante vai obrigar a aumentar a tensão de cisalhamento para o deslocamento. Então, quanto maior o atrito, maior será a tensão de cisalhamento necessária para o deslocamento da superfície. Ou seja, quanto maior o atrito, quanto maior o valor do ângulo de atrito, esta resultante será deslocada para a esquerda, no caso, e a tensão de cisalhamento também, enquanto a tensão normal, relacionada aí com o peso do bloco, alguma força normal fixa sobre esse bloco, se mantém a mesma, mas a tensão de cisalhamento necessária para romper, para deslizar o bloco, vai ficando cada vez maior à medida que a gente aumenta o ângulo de atrito. Então, é uma relação direta que, à medida que aumenta o ângulo de atrito, aumenta-se a tensão de cisalhamento, sem necessariamente aumentar a tensão normal. Mas a tensão normal aumentando, também teremos um aumento da tensão de cisalhamento. Isso é uma questão que veremos mais tarde, quando formos trabalhar com material confinado. Tá dando para entender até agora? Ah, mas vocês vão entender. Se não entendeu até agora, vai entender daqui a pouco. Muito bem. Então, eu vou repetir para que vocês entendam bem a questão do atrito, para que a gente possa passar para a análise cinemática. A resistência por atrito pode, de forma simples,
ser demonstrada pela analogia com o problema de deslizamento de um corpo sobre uma superfície plana horizontal. O ângulo de atrito é o ângulo resultante das duas tensões com a tensão normal. O ângulo de atrito se associa ao efeito de entrosamento entre as partículas, ou seja, como se dá este contato entre as partículas. Aumentando o ângulo de atrito, aumentando o entrosamento, aumenta-se a resultante e aumenta-se a tensão de cisalhamento. Aumentando a rugosidade, aumentando o entrosamento, aumenta-se o ângulo de atrito, aumenta-se a resultante, aumenta-se a tensão de cisalhamento, sem necessariamente aumentar a tensão normal. Vamos voltar? Diminuiu o atrito, aumentou o atrito ou o entrosamento entre as partículas. Diminuiu o atrito, diminuiu a tensão de cisalhamento, diminuiu mais ainda, diminuiu a tensão de cisalhamento. Aumentou o atrito, aumentou a resultante, aumentou a tensão de cisalhamento, aumentou o atrito, aumentou a resultante, aumentou a tensão de cisalhamento. Ainda não entenderam? Então vamos lá. Quando a gente faz aquela relação entre a normal, a resultante, o ângulo de atrito e a tensão de cisalhamento, nós podemos gerar uma outra estrutura, uma outra forma, utilizando um compasso, que é o que nós chamamos de cone de atrito. Quando a gente coloca o compasso bem aqui, em direção à reta normal, abre com a resultante de cisalhamento, que é relacionada diretamente com o ângulo de atrito, e fazemos o giro do contato, o giro do compasso, nós vamos gerar um cone. Concordam comigo? Então, repetindo, se eu pego o compasso, ponho uma ponta do compasso junto com a tensão normal, abro com o raio igual à tensão de cisalhamento, que é diretamente relacionada com o ângulo de atrito, e faço um giro com o compasso, eu vou gerar um cone, e esse cone é chamado de cone de atrito. O que significa o cone de atrito? Se eu tenho aqui um cone de atrito com um ângulo de atrito menor, o meu cone ou a área delimitada pelo cone é menor. Se eu aumento o ângulo de atrito, eu aumento a área delimitada pelo cone de atrito, eu aumento a minha área de atrito. Se eu aumento mais ainda o atrito, o cone fica com uma base muito maior, não é isso? Então, o cone, ele demonstra que eu não estou falando de uma linha, eu estou falando de uma área de contato entre as superfícies em que o atrito está agindo dependendo do entrosamento, com maior ou menor resistência, e aí eu terei maior ou menor cisalhamento, ou a tensão de cisalhamento para deslizar o bloco. Agora, supondo que a base é uma descontinuidade, então se a gente supor que a base do bloco é uma descontinuidade geomecânica, por exemplo, e o bloco é um bloco rochoso, então o bloco encontra-se em equilíbrio sempre que o mergulho desta descontinuidade for menor que o ângulo de atrito. Agora eu já estou imaginando que o bloco não está mais numa superfície horizontal. O bloco está sobre uma descontinuidade que tem um ângulo de inclinação beta.
ok? Então, supondo que a base é uma descontinuidade, então o bloco encontra-se em equilíbrio sempre que o mergulho desta descontinuidade for menor do que o ângulo de atrito. A afirmação é equivalente à afirmação de que o bloco está em equilíbrio sempre que o ângulo entre a linha vertical, esta aqui, de ação do peso próprio do bloco, e a normal ao plano da descontinuidade da base for inferior ao ângulo de atrito. Considera-se o bloco de rocha com a base lisa, submetido unicamente à ação vertical da gravidade e em repouso sobre uma superfície cuja inclinação em relação ao plano horizontal pode variar. Então, eu tenho aqui um ângulo de uma superfície inclinada, que pode ser uma descontinuidade, um bloco rochoso que se apoia nessa superfície de descontinuidade, né? Se o ângulo dessa superfície puder variar e se tornar mais inclinado, como é esse caso aqui, esse ângulo aqui não poderá ultrapassar o valor do ângulo de atrito sem que a tensão de cisalhamento provoque o movimento do bloco, considerando que há apenas atrito e não há coesão. É isso que isso quis dizer. Enquanto a inclinação do plano da base for suficientemente pequena, o bloco mantém-se numa situação de equilíbrio, havendo, no entanto, um valor limite da inclinação da base a partir da qual o bloco passa a escorregar sobre tal plano. O ângulo correspondente a tal limite, que é a função da natureza das superfícies de contato, designa-se por ângulo de atrito. Se formos imaginar esta situação representada no cone de atrito, como temos aqui, então a situação 1, em que beta, ou a inclinação da superfície de descontinuidade, onde está o bloco, é menor, é inferior ao ângulo de atrito, aqui eu tenho a normal, a inclinação dela com a normal, ou seja, com a normal não, com a vertical, que representa a ação do peso próprio do bloco, faz um ângulo beta com a normal da superfície ou da descontinuidade. Então, este ângulo beta com o vetor que representa a ação do peso próprio faz um ângulo beta com a normal da superfície de deslizamento. Esse ângulo beta caindo aqui dentro do cone de atrito, a situação está em equilíbrio e não há deslizamento. Se o ângulo beta' com a direção da ação da tensão relacionada ao peso próprio do bloco, formado também com a normal da superfície de deslizamento aumentar, indicando um aumento da inclinação da superfície de deslizamento, isso pode gerar que esta reta, que representa a normal do plano de descontinuidade ou a superfície de deslizamento, aberta em um ângulo beta', ela será ou cairá fora do cone de atrito. Isto significa, quando ela cai fora, que o ângulo de atrito foi ultrapassado e haverá, então, movimento, deslizamento do bloco. Vamos ver uma simulação sobre isso?
minha para vocês. Olá, alunos, tudo bem? Vamos fazer agora uma experiência sobre o ângulo de atrito em uma superfície. Estão vendo este apagador? É um apagador normal, né? Em que é possível perceber na sua superfície uma certa rugosidade, não é isso? Então, ele tem essa superfície rugosa, a gente vira aqui, dá para ver que existe uma superfície rugosa. Muito bem, eu estou usando uma blusa de lã, o que a gente não faz para poder dar uma aula nesse calor, né? Eu coloquei uma blusa de lã, como vocês estão vendo, e a blusa de lã também tem uma rugosidade, né? A lã, ela gera aí uma rugosidade na superfície da blusa. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o apagador sobre o meu braço, né? Ou sobre a superfície da blusa de lã. Vou esticar bem para não ter nada que possa falar que está impedindo, né, a movimentação do bloco. Vou falar que o apagador é um bloco, né? E que o meu braço com a blusa de lã é uma superfície horizontal, tá certo? Muito bem. Ela está no plano horizontal e por isso não há nenhum deslocamento entre o bloco e a superfície. O bloco, ele tem um entrosamento, ele tem uma rugosidade que está entrosada com a rugosidade da lã da superfície. Então, a gente pode dizer que esse entrosamento é o atrito entre as duas superfícies, do bloco e da lã, certinho? O que eu farei agora? Eu irei inclinar o meu braço e vamos aguardar para ver se o bloco se movimenta. Eu vou aumentar o ângulo de inclinação do meu braço, né? Tentando aí manter o bloco bem visível para vocês. E com essa inclinação, não houve qualquer movimento do bloco. Ou seja, o atrito é uma força de resistência que está mantendo o bloco sem se romper ao longo dessa superfície. Se nós pensarmos que essa superfície pode ser uma superfície de descontinuidade em um maciço rochoso, vamos imaginar que um bloco sobre um outro bloco, ou seja, ao longo de uma descontinuidade, ele se mantém pelo atrito ou pela resistência do atrito. Vou inclinar mais ainda o braço. Vou inclinar, aumentar a inclinação e ainda não houve nenhum deslocamento do bloco. Vou inclinar mais ainda, né? Levantar aqui, inclinar mais ainda, sem perder, né? Ó, balanço o bloco e ele ainda não caiu. Eu tô começando a sentir que ele está se movendo. Ou seja, o atrito está sendo superado. O ângulo de inclinação da superfície está começando a superar o ângulo de inclinação ou o ângulo de atrito entre as partículas que estão no contato umas com as outras. Opa, mexeu. Vocês viram? Mexeu. Vou aumentar e pronto. Então, este aqui, né, é o ângulo, este aqui é o ângulo que venceu o atrito e fez o bloco se deslocar. Ou seja, este é o ângulo de atrito entre o bloco e a superfície. Entendido isso? Muito bem, agora vamos fazer uma segunda experiência. Vou continuar com o apagador, ok? Então,
já mostrei para vocês como esse apagador, ele tem essa lã, né, tipo uma lã, um feltro, e esse feltro é rugoso, o que pode conferir uma certa rugosidade que vai dar um atrito em contato com uma superfície. Mas agora, no lugar do meu braço com a blusa de lã, eu vou mostrar esse pedaço de madeira em que ele tem uma rugosidade desse lado, entretanto, nessa superfície, ele é bem lisinho. Estão vendo aqui, ó, aproximando, né? Então, é bem lisinho. Então, vamos colocar o bloquinho, né, o apagador, vamos colocar o apagador, deixar a superfície bem retinha, bem planinha, tá certo? E agora eu vou começar a inclinar esta madeira, esse bloco de madeira, criando um ângulo que vai tentar vencer o atrito entre o meu bloquinho, que é o apagador, com a superfície de madeira. Lembrando que não há rugosidade nenhuma nessa superfície de madeira, a única rugosidade que tem é no bloco superior, tá certo? Então ele é liso, o que vai reduzir o entrosamento entre os grãos na superfície de contato, e isso pode fazer com que o atrito dessa superfície seja menor, né? Então vamos lá. Opa, deixa eu me centralizar aqui, beleza. Vou começar a inclinar. Ainda nada, né? Nenhum movimento. Inclinar mais um pouco. Olha que ainda há atrito segurando. Opa! Sentiram mexer? Vamos de novo? Oh! Então, esse é o nosso ângulo, né? Que venceu o atrito. Então, é exatamente no momento em que ele começa a mexer, é o momento que a gente compara com o atrito que está dando resistência à ruptura do bloco ou movimentação do bloco. Então, foi preciso vencer este ângulo, que vai ser exatamente o ângulo que está a madeira agora até, né, a superfície horizontal, é exatamente o ângulo de atrito, ou aproximado ângulo de atrito do nosso material. Entendido agora a questão do atrito? Após o cineminha, em que vocês viram a superfície inclinada, aumentando ainda mais o ângulo de inclinação, até que o bloco, que é o apagador, começa a se deslocar, representando aí exatamente naquela inclinação que se equivalente ao ângulo de atrito, uma inclinação maior do que o ângulo de atrito vai fazer com que o bloco se desloque. Isso vai corresponder a normal do plano de deslizamento ou normal da descontinuidade saindo para fora do cone de atrito. Foi exatamente isso que nós representamos. Agora, nós vamos fazer uma analogia com a força de cisalhamento, imaginando que este rapaz quer empurrar este bloco que tem uma tensão normal em função do próprio peso do bloco numa superfície horizontal e o gatinho ainda está fazendo mais peso ainda. Então, ele está dando um acréscimo de tensão à tensão que está agindo, né, devido ao peso próprio do bloco. Continuando, reforçando que não há coesão e a tensão de cisalhamento é a tensão normal multiplicada pela tangente do ângulo de atrito que está aqui na superfície de contato, né, na área de contato. Botei o tênis de novo, a nossa relação trigonométrica aí, mostrando o ângulo de atrito
com a resultante das duas forças com a normal. E aqui a superfície de contato. Se essa superfície de contato for muito rugosa e muito entrosada, ou seja, se houver um entrosamento muito bom entre os grãos, maior será o atrito. Se a superfície de contato for pequena, ou seja, se tiver poucos pontos de contato, menor será o atrito, e se a superfície for totalmente lisa, também menor será o atrito. Então, nós temos diversas situações. Bom, o gatinho está aí aumentando, né, a tensão normal, aumentando e melhorando, fazendo parte da experiência, ele quis participar. Então, vamos ver se o rapaz consegue empurrar, né, o bloco, e quando ele empurrar, ele estará resultando numa tensão de cisalhamento necessária para vencer aquele ângulo de atrito. 1, 2 e... Ele vai empurrar o bloco, muito bem. Vamos começar. Opa! Opa! Não tem atrito, o Tatu viu. Agora vamos colocar uma superfície rugosa no local, né? E o rapaz vai tentar, o gatinho já mudou, pegamos uma outra situação, vamos lá. Ai, não empurrou nada, é muito atrito. E o gato ainda reforça a tensão normal, é o que o Tatu está dizendo. O moço está inclinando, mas o bloco não está se deslocando. Opa! Opa! Desistiu. Não conseguiu, não é? Então, vamos voltar à situação 1. Na situação 1, existe a tensão normal provocada pelo peso do bloco, existe a tensão provocada pelo peso do gatinho, é você mesmo. Uma superfície lisa de contato entre os dois blocos e uma tensão de cisalhamento aplicada pela força que o rapaz está fazendo aí, tá certo? Então, ele vai aplicar a tensão e pronto, conseguiu deslocar. Agora, a situação em que existe uma rugosidade entre os dois blocos, existe a tensão normal, existe a força de cisalhamento aplicada pelo rapaz e ainda um reforço, do gatinho. Ai, tentou, só ele está inclinando e desistiu, né? Desistiu porque não teve jeito. Então, a tensão de cisalhamento não foi suficiente para deslocar o bloco com o atrito maior. Vamos ver agora uma situação em que o bloco foi facilmente deslocado. De novo. É isso aí, 2 pessoas conseguiram vencer o atrito, né, e deslocar o bloco. Agora, vamos ver o que aconteceu, não é? A área de contato sendo rugosa será reduzida nos pontos onde os dois sólidos se tocam, né? Então, a área ela vai se restringir aonde há contato entre os sólidos. Então, a gente tem que conhecer muito bem a superfície de contato. Se eu tenho aqui vários grãos em contato com o outro, a gente imagina que a superfície de contato entre os grãos é essa superfície plana. O que esse desenho e essa frase está querendo dizer, essa afirmação, é que a área de contato será efetivamente aonde tem contato entre os grãos. Essa área aqui não é uma superfície de contato, porque isso aqui é uma porosidade. Então, o contato estará no contato entre os grãos, no contato entre os minerais, no contato entre os blocos, aonde as superfícies se tocam, tá bem? Aqui eu tenho a reta de Mohr-Coulomb, onde eu tenho a tensão de cisalhamento
E a aplicação de tensão normal. Então, quando a tensão normal é pequena, a tensão de cisalhamento necessária para deslocar aquele bloco com uma tensão normal pequena vai ser pequena também. Então, vai ser aquela situação do solado de um tênis, uma bota de campo que vocês usam para não escorregar nos afloramentos, ter mais ou menos rugosidade, permitindo segurança, resistência no deslocamento. Se eu aumento a tensão normal, eu aumento a tensão necessária para a ruptura ou para o deslizamento do bloco. Então, à medida que a tensão normal aumenta, aumenta a tensão de cisalhamento e eu consigo, eu estou considerando que não há coesão, vocês desprezem esse pequeno deslocamento aqui, que é só um erro de figura, tá? Vamos pensar que essa reta sai na origem, então a relação linear entre a tensão de cisalhamento e a tensão normal, mostrando aí que esta reta que será gerada terá uma inclinação que será o ângulo de atrito do material. Então, agora eu já estou mostrando a relação da variação da tensão normal, que antes não estava variando, a relação da variação da tensão normal variando a tensão de cisalhamento, sem variar, entretanto, o ângulo de atrito que corresponde à inclinação da reta gerada pelas duas tensões em diversas dimensões, em diversas unidades, tá certo? Em diversas graduações. Então, aqui é a reta de Mohr-Coulomb, ok? Vamos ver isso. Vencendo o atrito, há deslizamento. É a primeira situação. Então, tem aí o snowboard, né? O snowboard é uma superfície lisa, em que há tensão normal do esquiador, mas ele coloca uma superfície bastante lisa e grande, né, uma área extensa, e aí ele consegue distribuir essa tensão numa área maior, sendo possível deslizar sobre a neve. Aqui o atrito está sendo vencido, né? Então, vencendo o atrito, há deslizamento. Quando o atrito vence, o atrito vencendo a estabilidade. Então, ainda na neve, o rapaz colocou no sapato dele um grampão, não é isso? Um grampão. Esse grampão, ele tem pontos de contatos, ele é rugoso e tem ponto de contato com a neve ou com gelo, e com isso não há deslizamento. É uma área menor em que a tensão normal da pessoa, né, está contribuindo para aumentar a superfície de contato, o entrosamento entre os grãos, gerando aí um atrito entre eles maior, e aí não há deslizamento. Deixar um tempinho para que vocês vejam as duas situações. O que nós aprendemos, portanto, é que quanto mais rugoso e mais pontos de contato, melhor, mais resistente. Quanto mais rugoso e mais pontos de contato, mais resistente. Vocês estão vendo aqui um bloco rochoso. Este bloco rochoso tem poucas superfícies de contato, existe uma superfície inclinada, onde, dependendo da inclinação, esse bloco pode se deslocar. Entretanto, há um ponto de contato aqui, onde tem atrito, porque tem entrosamento e rugosidade, e essa superfície aqui está garantindo a resistência ao deslizamento desse bloco apenas por este ponto de contato. E a coesão? A coesão é a resistência ao cisalhamento das rochas devida, né, ao atrito e à coesão.
Ou seja, vou repetir que eu embananei. A resistência ao cisalhamento das rochas pode ser devida ao atrito e também à coesão. E a coesão, quando há atração química entre os minerais, no caso aqui o cimento, no caso aqui, né, a relação química entre os minerais desse granito, a atração química entre os minerais e a cimentação de partículas pode provocar a existência de uma coesão que a gente chama de coesão real. Então, quando há uma química, no caso do cimento, desse conglomerado, ou na química de ligação entre as partículas de uma rocha, nós falamos que essa química é a coesão e chamamos esse tipo de coesão real do material. A coesão real se caracteriza por ser uma parcela da resistência ao cisalhamento independente da tensão normal atuante no plano. Então, é uma coesão independente da tensão normal, enquanto que o atrito depende mais da tensão normal. Agora vamos chegar na equação do critério de ruptura de Mohr-Coulomb completa, né? A tensão de cisalhamento consiste de duas componentes, coesão e atrito. Neste caso aqui, a reta ela está mais elevada, mostrando que existe um componente de coesão, e a tensão de cisalhamento será a coesão, né, que é o componente de coesão, mais a componente de atrito, que tem uma relação com a inclinação da reta, onde teremos a componente que será a tensão normal, tangente de φ, e aqui a componente da coesão. Muito bem. Este vídeo aqui que eu estou indicando é um vídeo muito bom, ele está em inglês, mas o professor, ele fala muito sobre o critério de ruptura de Mohr-Coulomb. Depois eu vou indicá-lo para vocês. Agora nós vamos imaginar 3 situações em que há preenchimento entre os 2 blocos, no caso o preenchimento é espesso, há preenchimento entre os 2 blocos, existe um preenchimento fino, um preenchimento delgado e não há preenchimento entre os 2 blocos. No caso, quando não há preenchimento entre os 2 blocos e existe rugosidade, a rugosidade vai permitir um aumento do atrito e a inclinação da nossa curva, nossa envoltória de Mohr-Coulomb, né, ou reta, ou a curva de Mohr-Coulomb, ela será maior. Se existe um preenchimento, e dependendo desse preenchimento, se for um preenchimento argiloso, ou se tivermos aqui minerais alterados, cuja resistência foi diminuída, há uma redução na inclinação da reta e uma redução no ângulo de atrito entre o contato entre os 2 blocos. Se eu tenho um preenchimento espesso e esse preenchimento é argiloso, ou seja, pouco resistente, nós teremos uma queda abrupta e uma relação mais linear, praticamente com um atrito muito baixo. Prestou atenção, o tatuzinho hoje está prestando muita atenção. Lembrando aqui que para pequenos deslocamentos, uma amostra se comporta de modo elástico e a tensão cisalhante é linear. Porém, à medida que as forças resistentes ao movimento são superadas pela tensão cisalhante, a curva torna-se não linear e alcança um ponto de máxima tensão de cisalhamento. E, quando isso ocorre, a tensão cisalhante necessária para causar um deslocamento decresce rapidamente até um valor se igualar à constante. Então, é isso que a gente está vendo aqui, ó. No início tem um comportamento elástico, depois ela vai passando, à medida que a tensão cisalhante aumenta, há um aumento aqui, né, na tensão e uma resistência máxima, que nós chamamos de uma tensão cisalhante máxima, que é a resistência de pico,
Quando essa resistência de pico é vencida, há ruptura. Quando há ruptura, há uma queda na resistência, ou seja, uma vez que houve a ruptura do material, nós temos a fratura, nós temos a descontinuidade. Esse lado aqui eu estou falando de rocha intacta. Esse lado aqui eu estou falando de descontinuidade. Quando há descontinuidade, eu tenho uma resistência residual. Aqui ela é demonstrada nessa reta, nessa queda da resistência, e ela fica constante, como se fosse um ângulo residual, um ângulo de atrito residual constante, que nós vimos isso quando nós estudamos o critério de classificação de Barton et al., que é o sistema Q, quando a gente viu aquela relação entre as tensões do maciço rochoso, havia lá vários ângulos de atrito residual em função de já ter havido a ruptura ao longo das descontinuidades geomecânicas. Ok? Então, a curva, as forças de resistência são superadas pela tensão cisalhante, então haverá uma curva com um ponto máximo chamado de tensão máxima, que vai ser a resistência de pico, e depois a ruptura, essa resistência cai e se torna residual e constante, ok? A descontinuidade, residual, e a rocha intacta, antes de se romper, resistência de pico. Lembrando das nossas primeiras aulas, com isso eu espero que vocês entendam porque na mecânica das rochas a relação de entrosamento e união entre os blocos é muito mais importante do que a gente analisar pura e simplesmente a rocha intacta, uma vez que nós temos várias descontinuidades que delimitam blocos, e esses blocos então se movimentam entre si ao longo de uma resistência residual. Ou seja, a deformabilidade deve-se aos deslocamentos internos dos blocos rochosos unitários dentro da estrutura geral do maciço rochoso. O Tatu não está entendendo por que esse moço está tentando subir com este bloco, enquanto o bloco quer descer. Ah, Tatu, cada um com a sua mania, não é? Agora, um exercício. Alguém pode explicar este gráfico? Tatu? Tem aqui coesão, não tem coesão, tem um ângulo de atrito e aqui tem um ângulo de atrito residual. Essa é a dica que eu dou. Ruptura por cisalhamento de um determinado material ocorre quando a tensão cisalhante aplicada, subtraída do ângulo de atrito e multiplicada pela tensão normal no plano de ruptura, se torna igual à coesão do material definida pelo critério de Mohr-Coulomb. Esse critério representa também a resistência residual de um determinado material quando se obtém a resistência mínima pós-pico de ruptura, onde a coesão tende a zero e o ângulo de atrito residual poderá variar entre zero e o ângulo de atrito de pico. Ou seja, o Tatu aqui pegou a tensão de cisalhamento menos a normal multiplicada pelo ângulo de atrito e falou que ela é igual à coesão. Então, ele fez um trabalho com a equação de Mohr-Coulomb que fala que a tensão de cisalhamento é igual a coesão mais tensão normal tangente de φ. Ele pegou tensão normal tangente de φ e passou para o lado do cisalhamento, subtraindo o valor. Então, a tensão de cisalhamento menos tensão normal vezes tangente de φ é igual à coesão.
Ah, muito bem, Tatu. E aqui a coesão é zero e a tensão de cisalhamento será exatamente igual à tensão normal multiplicada pela tangente do ângulo de atrito, que é a nossa tensão residual, quando não há coesão. Muito bem. Aguardem a parte 5.